No último domingo, a gente concluiu a série de sermões chamados ao extraordinário. E os testemunhos que eu ouvi foi: pastor, o senhor pegou pesado demais. Você deu muita paulada na gente. Foi muito cajado. E minha irmã, que ela é engraçada, todo domingo ela saía e falava: pastor, outro soco no pulmão. Essa é nova, não sabia que o pastor dava soco. E aí, visitando as células essa semana, em 2 células eu ouvi o mesmo tipo de testemunho, e aí o Senhor colocou no meu coração uma palavra de refrigério para aquelas pessoas. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. E eu dei essa palavra para eles, li esse salmo para eles, e eu falei: eu acho que o caminho para domingo vai ser esse. Uma palavra mais de quietude para a alma, uma palavra de descanso, uma palavra de colo, de abraço. Que esse salmo que a gente vai ler hoje, ele possa abraçar a sua alma, abraçar o seu coração. Aqueles que estão cansados, ele nos alivia. Eu tenho um amigo que ele desde cedo aprendeu a fazer o que era certo, não porque era fácil, mas porque para ele parecia o correto. Jailton, meu amigo de infância, a gente cear junto. Alguém que sabe ainda o que é cear? Cear virou 1º ano, era classe de alfabetização. Meu amigo desde o cear. Reencontrei ele na internet, a gente troca ideia, é muito legal poder conversar com o Jailton. Ele super feliz que eu virei crente, porque ele fazia tudo certinho. A gente zoava pra caramba o Jailton. Imagina, crente naquela época não era legal, não era da moda. Ser crente naquela época era ser zoado pra caramba. A gente zoava demais o Jailton, e ele fazia as coisas todas certas. Não era fácil para ele seguir aquele caminho, tenho certeza que não era fácil, mas ele cresceu acreditando que fidelidade era chão firme para ele. Ele seguiu. Ele entendia que a obediência dava segurança, e ele foi em frente, um passo depois do outro, sem aplauso, caminho longo, sem atalhos. Ele seguia. O problema é que com o tempo o caminho começou a parecer longo demais. Ele era um músico sensacional, compositor, tocou com algumas cantoras que hoje fazem sucesso, e se recusou que suas músicas fossem usadas para que o mercado gospel lucrasse. Um cara muito certinho. Eu falei: você é bobo, cara, bota essas músicas para rodar. E ele ficou surpreso quando soube que eu virei pastor, que eu tinha me convertido, ficou super feliz e tal, foi muito legal. Mas ele vai tentando fazer as coisas certas, e parece que algumas coisas vão dando errado. Ele tenta ser certinho, quanto mais certinho ele tenta ser, parece que mais errado as coisas vão dando para ele. Mas ele seguia em linha reta, enquanto outros pegavam atalhos e chegavam antes, riam mais alto, dormiam tranquilos, prosperavam, e ele continuava ali no mesmo chão. Eu lembro que numa das conversas com ele, ele falava: poxa vida, por que eu segui esse caminho? Lembro que ele falou uma vez para mim: por que eu segui esse caminho? Por que eu gastei minha juventude dentro da igreja? Eu podia ter estudado para medicina, hoje eu estava bem. Mas ele seguia, continuava ali, com a sensação estranha de que ficou para trás, mesmo fazendo tudo certo. Sabe, Jailton não caiu, não teve queda, mas foi quase. Um dia o pé escorregou por dentro, mas o corpo estava de pé por fora. Um dia a fé não morreu, mas cansou. Ele quis abandonar o caminho. Na verdade, ele não quis abandonar o caminho. Em nenhum momento ele blasfemou contra Deus. Ele não quis abandonar o caminho. Ele só queria entender se ainda valia a pena continuar na mesma trilha que ele estava seguindo. Há jornadas em que o herói ele não luta contra dragões, ele luta contra
comparações, contra o silêncio, contra a sensação de que a justiça demora mais do que deveria. É nesse trecho do caminho, invisível aos outros, que muitos não caem, mas quase caem. Há um tipo de crise que não acontece por fora, ela acontece por dentro. Ela não derruba a pessoa no chão, ela a mantém de pé por fora e exausta por dentro. É a crise de quem continua acreditando, mas começa a se perguntar se acreditar ainda faz algum sentido. É aí que a fé não cai, mas quase. É por isso que o tema de hoje é quando a fé quase cai. Quando a fé quase cai. O Salmo 73, ele nasce exatamente neste lugar. Ele não foi escrito por um iniciante da fé, foi escrito por Asaf, líder de louvor, homem de altar, alguém que conhecia Deus, servia a Deus, permanecia fiel. Quando você lê o Salmo 73, é importante você ter esse pano de fundo de quem era Asaf, porque se você é um leitor que não estudou quem era o autor daquele salmo, salmos foi escrito por vários autores, Asaf foi um desses autores. Então, se você não conhece a história de Asaf, parece até que você está ouvindo um incrédulo escrevendo, porque o que ele fala coisas fortíssimas, ele fala coisas pesadas demais. Mas olha quem era Asaf. Asaf era um levita, responsável pelo louvor do templo, responsável pela adoração no templo. Ele foi um personagem importantíssimo na história do povo de Israel. Asaf, vocês sabem que a gente lendo ali Êxodo, Deuteronômio, Levítico e tal, a gente percebe que o ofício sacerdotal ou qualquer outro tipo de ofício no templo do Senhor, ele tinha tempo para começar e tempo para acabar. Você só podia ser sacerdote, você só podia oficiar como um levita se você tivesse 30 anos. Antes disso você não podia. Por isso que Jesus se batiza com 30 anos, para poder começar o seu ministério aos 30. Jesus fazia o que tinha que ser feito, eu já falei isso aqui. E você encerrava aos 45. Fez 45, o sacerdote tinha que se aposentar, o levita tinha que se aposentar. Asaf era tão bom no que fazia, tão bom, tão servo de Deus, que Salomão, quando inaugura o templo, mesmo Asaf já tendo sido aposentado, já encerrou o período dele de oficiar, Salomão manda chamar Asaf para que ele compusesse cânticos para serem cantados na inauguração do templo de Salomão. Isso está em Crônicas, é só você ler lá. Olha a importância de Asaf para o povo de Israel. Olha a importância de Asaf para a história bíblica. E olha o que Asaf diz. Ele começa o salmo com uma confissão honesta demais para ser ignorada. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Se você quiser a Bíblia em Salmo 73, é o salmo que a gente vai ler. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco eu não escorreguei. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei. Repara no verbo quase, é quase. Quase tropeçaram. Ele não caiu em apostasia, ele não abandonou a fé, ele não virou as costas para Deus, mas algo dentro dele começou a escorregar. A fé não morreu, mas cansou. O coração não se rebelou, mas parecia que estava confuso. Asaf estava num conflito ali, um conflito que não nasce do pecado, nasce da comparação. Ele olha ao redor e ele vê os ímpios prosperando, vivendo sem limites, sem temor, sem freios, e por um momento perigoso ele começa a perguntar se a fidelidade vale mesmo a pena. Não é uma pergunta teológica que Asaf está fazendo, é existencial, é a pergunta de quem está cansado de fazer e fazer o certo e em silêncio, fazer tudo certinho ali, andar na linha, calado e vendo os ímpios prosperando e às vezes ele mesmo sofrendo pra caramba. Esse salmo ele não foi escrito para acusar quem pensa assim, ele não foi escrito para acusar quem tem esse tipo de dúvida, ele não foi escrito para acusar quem quase desviou os seus pés do caminho do Senhor porque olhou para o outro e viu que o outro prosperava mesmo fazendo tudo errado. Ele nos mostra que Deus não rejeita o fiel cansado.
que Deus não se escandaliza com a oração honesta e não abandona quem continua no caminho mesmo sem entender tudo. Deus não tem problema com quem tem dúvida. Ter dúvidas em relação à fé é comum. Quem nunca duvidou da fé? Quem nunca perdeu uma pessoa querida e falou: onde estava Deus que não salvou essa pessoa? Onde é que estava Deus que permite que eu viva essa crise no meu casamento? Onde é que estava Deus que permitiu que coisas ruins acontecessem com pessoas próximas a nós? Quantos nunca tiveram esse tipo de questionamento? Mas Deus não tem problema com esse tipo de dúvida, porque isso não surpreende a Deus, isso não deixa Deus distante de você. Ele se aproxima. Hoje nós não vamos falar de uma fé que nunca escorrega, a gente vai falar de uma fé que quase caiu, mas foi sustentada, porque às vezes permanecer não é força, é graça. A fé quase caiu quando o coração fiel ficou cansado. Salmo 73, de 1 a 3. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Asaf, ele começa o Salmo 73 afirmando algo que ele não quer perder. Perceba, mesmo no meio da confusão, ele afirma que Deus é bom para com os de coração limpo. Olha a crescente de Asaf. Ele começa dizendo: Deus, eu vou reclamar contigo. Deus, eu vou dizer que eu quase caí. Eu vou dizer que meus pés tropeçaram. Mas antes da minha crise de fé, eu quero te dizer uma coisa: eu sei quem você é. Deus é bom para com os de coração puro. Ele faz essa afirmação, mesmo no meio da confusão. É uma frase que não nasce da emoção, nasce de convicção. Lembra quem eu disse quem Asaf era? Ele sabia o que estava falando, ele tinha intimidade, ele sabe quem é Deus. Ele não está renegando a fé, mas logo depois dessa afirmação firme, ele abre o coração de forma surpreendente. Deus é bom para com Israel, para com os de coração puro. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Quanto a mim, quase me tropeçaram os pés. A fé continuava ali, mas o chão parecia escorregadia. A fé quase caiu. A fé quase caiu quando o coração fiel ficou cansado. Isso é importante. O quase de Asaf, ele não vem da ignorância. O quase de Asaf vem do desgaste. Ele não é um novato tropeçando por falta de maturidade na fé. Ele é um servo antigo, sentindo o peso de permanecer fiel por muito tempo, sem entender tudo o que está acontecendo. A fé quase caiu quando o coração fiel ficou cansado de sustentar sozinho perguntas que permaneciam sem ter uma resposta a um tipo de cansaço que nasce do pecado, e esse leva à culpa. Mas há um outro tipo de cansaço, esse mais silencioso, mais perigoso, que nasce da fidelidade prolongada sem refrigério. Esse não grita, ele não explode, não abandona a igreja, ele apenas vai drenando a alma aos poucos. É nesse lugar que Asaf se encontra. A fé quase caiu quando o coração fiel ficou cansado. O texto mostra que ele continuava crendo corretamente, mas sentindo profundamente. A cabeça estava no lugar, mas o coração estava pesado. Isso acontece quando a pessoa faz tudo certo, mas ela começa a perguntar se fazer tudo certo ainda vale a pena. Não é rebeldia, é exaustão, não é incredulidade, é cansaço espiritual. Asaf, ele confessa que os seus olhos começaram a se inclinar para fora. Ele olha, quando balança apaga. Deu uma balançada aqui, o negócio apagou, está amarrado. Asaf, ele confessa que os seus olhos começaram a se inclinar para fora. Ele olha para os ímpios e ele vê tranquilidade entre os ímpios, ele vê prosperidade entre os ímpios, aparentemente ausência de consequências dos seus atos. Enquanto isso, ele olha para si mesmo, para todo o seu esforço, para toda a sua disciplina, para toda a sua negação de si mesmo, toda a sua renúncia, os limites que ele não ultrapassou. A fé quase caiu.
A fé quase caiu quando o coração fiel ficou cansado de carregar essa tensão, sem conseguir resolvê-la. Nesse ponto que muitos se perdem, não porque desejam o pecado, mas porque precisam de descanso. Asaf não estava aqui desejando pecar como os ímpios pecavam. Isso que é importante, porque às vezes parece que ele... Caramba, perdi tempo, podia estar pecando que nem eles. Não, Asaf não está falando disso. Ele não quer abandonar a Deus, ele só quer entender por que a justiça parece tão lenta. A fé quase caiu quando o coração fiel ficou cansado de ser forte o tempo todo. Repara, Asaf, ele não disfarça isso, ele transforma o quase em oração. Ele não engole o cansaço, ele confessa. Isso é fé madura. Isso é fé madura. Quando você chega para Deus e fala: Deus, eu estou com dúvida. Isso é fé madura. Porque a fé imatura é aquela quando eu finjo que está tudo bem. Tem gente que chega para o discipulado, e aí na caminhada do discipulado você faz algumas perguntas interessado na vida da pessoa. E discipulado é isso, é vida na vida. É você se importar com o outro, é você, com a sua maturidade na fé, ajudar o outro a seguir os mesmos passos que você, porque você está seguindo os passos de Cristo. Discipulado tem a ver com processo e propósito. Processo é ferramenta, processo é trazer para perto, e propósito é envio. Trazer para perto sem enviar não está discipulando. E existem discipulados que são proforme. Você pergunta: vida com Deus? Perfeita. Oro todo dia, leio a Bíblia todo dia, estou jejuando, estou fortão. Relacionamentos interpessoais, está uma maravilha. Eu e minha mulher, a gente nem briga. Que inveja desse cara. Meus filhos me amam, nem dei uns cascudos nele. Não faço isso. Como é que está o ministério? Está uma bênção. Célula está legal, estou seguindo firme na célula, está tudo legal, está tudo perfeito. Ei, Deus não tem problema de você duvidar, não tem problema se as coisas não estão perfeitas como você gostaria de estar. Uma fé imatura é uma fé que finge que está tudo bem, mas uma fé madura é uma fé que escancara o peito diante de Deus e fala: Deus, não está bom não, tu não está me vendo aqui, Deus. Tu não está vendo tudo que eu estou fazendo, Deus? O que está acontecendo? Eu não estou entendendo. Tira essa dúvida do meu coração, por favor, Senhor. Essa é a fé madura. Já a fé imatura, ela finge que está tudo bem. A fé madura, ela admite que está cansada. A fé quase caiu quando o coração fiel ficou cansado, e mesmo assim Asaf permanece falando com Deus, não sobre Deus. O problema vem, Asaf vai para o Senhor. Ele não fica reclamando de Deus, falando: Deus, tu me abandonou, Deus, cadê você? Não fica blasfemando contra Deus. Ele vai e fala direto com Deus: Deus, o que está acontecendo? Meus pés quase tropeçaram, olha a prosperidade dos ímpios, e eu estou aqui sofrendo, eu não deveria estar sofrendo desse jeito. Ele vai direto ao Senhor. Existe um mito perigoso de que fé verdadeira nunca vacila. O Salmo 73 desmonta isso com muita delicadeza, de forma poética, né? Salmos é poesia. Então o sermão de hoje está meio poético também, porque o Salmo 73 ele pede essa delicadeza, ele pede essa poesia, sabe? A fé verdadeira, ela não é a que nunca cansa. A fé verdadeira é a que continua no caminho mesmo cansada. A fé quase caiu quando o coração fiel ficou cansado, mas ela não morreu, porque ainda estava voltada para Deus. Talvez hoje alguém esteja exatamente aí, não caiu, não desistiu, mas também não está leve, tem peso sobre os ombros, continua obedecendo, continua servindo, continua crendo, mas com o coração pesado. Como chega gente assim na nossa igreja? É uma característica das igrejas, atitude. Gente que chega cansada, gente que chega sobrecarregada, gente que não aguenta mais,
gente que saiu de onde estava porque estava pesado e precisava de refrigério. Se esse for o seu lugar, esse texto ele não vem como cobrança para a sua vida, ele vem como cuidado, porque Deus não se assusta quando a fé quase cai, Ele se aproxima. Quando você rasga o coração diante de Deus, Ele não se afasta de você, Ele se aproxima. Antes de qualquer correção de rota, antes de qualquer ajuste de visão, Deus olha para o coração cansado. A fé quase caiu quando o coração fiel ficou cansado e Deus não soltou a mão. Ele sustentou o quase da queda, Ele cuidou do desgaste, Ele permaneceu presente. Às vezes o maior sinal de fé não é avançar com força, mas é continuar sem desistir, é permanecer mesmo sem respostas, é seguir mesmo com o coração cansado. E quando a fé quase cai, o que nos mantém de pé não é a nossa força, mas a graça que nos sustenta. Quem está entendendo? Amém, glória a Deus. A fé quase caiu quando os olhos começaram a comparar. Salmo 73, 4-12. A fé quase caiu quando os olhos começaram a comparar. Salmo 73, 4-12. Asaf falando aqui sobre os ímpios, reclamando com Deus. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Eles estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doença como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Depois de confessar o cansaço do coração, Asaf, ele revela a raiz silenciosa desse desgaste, desse coração cansado. Ele começa a olhar demais para fora, ele observa a vida dos ímpios, ele descreve os seus passos, a sua prosperidade, a sua aparente tranquilidade. Não é um olhar rápido, é um olhar prolongado que Asaf faz para os ímpios, para poder observar isso tudo deles. A fé quase caiu quando os olhos de Asaf começaram a comparar. A comparação é uma das tentações mais sutis da vida espiritual. Ela não exige abandono da fé, apenas um deslocamento do olhar. Asaf, ele não deixou de olhar para Deus de uma vez, ele apenas passou tempo demais olhando para quem não tem Deus como referência. Entendam isso. Eu vou até ler aqui de novo. A fé, Asaf não deixou de olhar para Deus de uma vez, ele apenas passou tempo demais olhando para quem não tem Deus como referência. Como que a gente vai olhar para quem não tem Deus como referência? Não faz sentido. Mas Asaf quase caiu. A fé dele quase caiu quando os olhos começaram a comparar o caminho da fidelidade com o caminho da facilidade. O texto mostra que os ímpios parecem viver sem dores, sem limites, sem crises visíveis. Seus corpos são fortes, sua boca fala com arrogância, seus passos parecem firmes. Aos olhos cansados de Asaf, tudo neles parece funcionar. Enquanto isso, a vida do justo parece marcada por esforço, disciplina, renúncia. A fé quase caiu quando os olhos começaram a comparar o peso da obediência com a leveza da aparente injustiça. É importante perceber que Asaf, ele não está elogiando o pecado, ele está descrevendo uma sensação, a sensação de quem escolhe o caminho largo, chega mais rápido, ri mais alto e sofre menos. Comparação não cria desejo do pecado em primeiro lugar, ela cria frustração, e a frustração não tratada vira amargura. A fé quase caiu quando os olhos começaram a comparar e o coração começou a se
ressentir. Comparar distorce a percepção da realidade. Asaf passa a enxergar apenas o agora. Ele vê a prosperidade momentânea, mas ele não enxerga lá na frente. Ele vê o sorriso, mas ele não vê o vazio. Ele vê o sucesso visível, mas ele não vê a ruína invisível que está dentro de cada um. A fé quase caiu quando os olhos começaram a comparar, porque comparação sempre encolhe o horizonte. Quando o coração está cansado, os olhos se tornam perigosos. Aquilo que antes não seduzia, agora confunde. Aquilo que antes não incomodava, agora pesa. Comparação não ataca a fé de quem está forte, ela ataca a fé de quem está cansado. A fé quase caiu quando os olhos começaram a comparar, porque o coração já estava sobrecarregado. O texto diz que os ímpios chegaram a dizer que Deus não vê. O Altíssimo não percebe, é o que os ímpios diziam. E esse tipo de discurso ele começa a ecoar perigosamente dentro de Asaf. Não como uma convicção, mas como uma dúvida. Será? A fé quase caiu quando os olhos começaram a comparar, e a voz do mundo começou a soar mais alta do que a voz da fé. E aqui está um dos maiores perigos da comparação. Ela nos faz medir a fidelidade de Deus pela prosperidade dos outros. Vocês entenderam isso? A comparação, ela nos faz medir a fidelidade de Deus pela prosperidade dos outros. Quando isso acontece, a fé começa a escorregar. Não porque Deus mudou, mas que o meu critério agora é outro. O critério é a prosperidade dos outros. A fé quase caiu quando os olhos começaram a comparar. O padrão deixou de ser Deus. O padrão deixou de ser Deus. Quantas vezes isso acontece conosco? Olhamos para quem escolheu atalhos e parece avançar. Olhamos para quem não se preocupa com caráter e parece colher bons resultados. E sem perceber, nós começamos a perguntar se o caminho estreito ainda vale a pena. A fé quase caiu quando os olhos começaram a comparar e a fidelidade passou a ser um mau negócio. Asaf chega a dizer que manter o coração puro parecia inútil, não porque ele quisesse abandonar a fé, mas porque a comparação distorceu o valor da obediência. Quando comparamos, esquecemos que fidelidade não é moeda de troca, é resposta de amor. Eu não sou fiel para que Deus me abençoe, eu sou fiel porque Ele me ama, e porque Ele me amou, eu sou fiel. A fé quase caiu quando os olhos começaram a comparar, e o coração esqueceu porque começou a obedecer. Esse texto ele não nos acusa, ele nos alerta. Comparação, ele é um ladrão silencioso. Ele rouba a alegria, ele enfraquece a confiança, ele cria um cansaço que parece espiritual, mas é emocional. A fé quase caiu quando os olhos começaram a comparar, e Deus registra isso no Salmo 73 através de Asaf para nos ensinar a guardar o olhar. Antes de corrigir o caminho, Deus corrige o foco. Antes de tratar decisões, Ele trata o olhar, porque quando os olhos voltam para o lugar certo, o coração encontra descanso. E é exatamente isso que vai acontecer no próximo movimento do Salmo. A fé quase caiu até encontrar descanso na presença de Deus. Salmo 73, do 16 ao 17. A fé quase caiu até encontrar descanso na presença de Deus. Salmo 73, 16 e 17. Quando tentei entender tudo isso, primeiro, Deus é bom para com Israel e com os puros de coração. Quanto a mim, meus pés quase se desviaram, porque os ímpios só prosperam. E aí ele vai citando um monte de atrocidades que os ímpios fazem. Depois de todo esse desabafo, até o 15, chega no 16, vem a frase mais linda de todas desse salmo. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e compreendi o destino dos ímpios. Até que eu entrei no santuário de Deus. Aqui a gente precisa de uma explicação teológica, mas bem rápida. A gente sabe que naquele tempo Deus habitava em templos feitos por mãos de homens. Deus tinha um lugar físico, geográfico, onde Ele vinha e habitava e enchia aquele lugar.
Existia um lugar que era chamado de santuário de Deus, e quando Asaf entra naquele santuário, ele consegue enxergar o destino dos ímpios, onde Deus habita hoje. Nosso coração é o santuário de Deus. O Espírito foi derramado sobre toda a carne. Todo aquele que entrega a sua vida para Jesus faz do seu coração, da sua vida, santuário de Deus. E o Verbo se fez carne, tabernaculou entre nós. Mas agora o Espírito foi derramado sobre toda a carne, ele tabernaculou em nós. Tá difícil, estou sofrendo, eu não aguento mais fazer tudo certo e as coisas darem errado para a minha vida, e quem está fazendo tudo errado está dando certo para quem faz tudo errado, até que eu olho para dentro de mim e eu encontro o Senhor Jesus dentro de mim. E quando eu encontro Ele dentro de mim, eu me lembro de onde que Ele me tirou, onde que eu poderia estar nesse momento se Ele não habitasse dentro de mim. E quando eu percebo isso, eu olho para os ímpios e sinto misericórdia. Eu vejo que é o fim deles. Eles precisam desse Jesus que está dentro de mim também. Essa é a declaração mais linda do Salmo. Ei, o Senhor habita em você. Olha para o santuário de Deus quando tiver difícil. Olha para o santuário de Deus quando você começar a se comparar. Olha para o santuário de Deus. Olha para o Deus que está dentro de você. E aí tudo vai mudar. Sua perspectiva muda. Depois de descrever o cansaço do coração e a confusão provocada pela comparação, Asaf chega num limite. Ele tenta entender tudo isso sozinho, ele tenta organizar as ideias, ele tenta resolver a crise pela lógica, mas o próprio texto diz que isso foi penoso demais para ele. Para ele estava sendo penoso pensar era cansativo, raciocinar não resolve. Há dores que não se explicam, apenas se entregam. Nem sempre a gente vai ter explicação para tudo. A fé quase caiu, até encontrar descanso na presença de Deus. A fé quase caiu, até encontrar descanso na presença de Deus. Esse é um dos versículos mais importantes de todo o Salmo. Até que eu entrei no santuário de Deus. Não é uma frase teórica, é uma mudança de ambiente espiritual. Asaf, ele não encontra respostas novas, ele encontra um lugar. O santuário não é onde tudo se esclarece, é onde a alma se aquieta. A fé quase caiu até encontrar descanso na presença de Deus. Repare que o texto não diz que Deus foi, até Asaf, diz que foi Asaf que entrou. É interessante isso, porque às vezes a gente cria teologias e a gente se fecha numa caixa teológica e diz: não, o homem não vai em busca de Deus, não, é Deus que vai em busca do homem, porque é soberano, não sei o quê. O texto está aqui, poético, não é um texto teológico, é poesia. Asaf foi até ele, Asaf entrou no santuário, ele foi até Deus. Há um movimento intencional aqui. Ele está cansado, ele está confuso, ele está quase escorregando, ele está quase tropeçando por causa da inveja dos ímpios, mas ele se move em direção à presença de Deus. Isso já é fé. É pequena, é frágil, cansada, mas ainda é fé. A fé quase caiu até encontrar descanso na presença de Deus, porque no limite Asaf ainda sabia para onde ir. Ele sabia onde encontrar descanso. Para onde iremos nós, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Ele sabia onde encontrar refrigério. Refrigera minha alma, Senhor, guia-me mansamente pelas águas tranquilas. O santuário representa mais do que um lugar físico. O santuário representa o espaço onde Deus volta a ser o centro da visão. Fora do santuário, Asaf olhava para os ímpios. Dentro do santuário, ele volta a olhar para Deus. Fora, a comparação dominava. Dentro, a eternidade se impõe. A fé quase caiu até encontrar descanso na presença de Deus, porque a presença reorganiza o olhar. É importante perceber que
que descanso, ele não vem imediatamente para Asaf, ele não vem em forma de alívio emocional, ele veio em forma de clareza. Asaf, ele começa a discernir o fim, ele começa a enxergar que a prosperidade dos ímpios é instável, é passageira, é frágil, é líquida, como as relações da nossa sociedade contemporânea. Não é triunfo eterno, é brilho momentâneo, mas essa percepção, ela não nasce de uma inveja que já está resolvida ali, ela nasce da presença experimentada. A fé quase caiu até encontrar descanso na presença de Deus. Aqui o salmo, ele muda de tom, não porque a dor de Asaf desapareceu, mas porque o coração encontrou repouso suficiente para olhar além do agora. O santuário, ele não remove a injustiça do mundo, mas ele remove a injustiça do coração. Ele não muda as circunstâncias, ele muda a perspectiva. A fé quase caiu até encontrar descanso na presença de Deus, porque descanso não é ausência de problema, é a presença de Deus dentro do problema. Esse é o ponto essencial para quem está cansado. Deus não chama Asaf para fora da crise antes de chamá-lo para dentro da presença, e isso explica tudo antes de sustentar. Ele não corrige o coração antes de acolher. A fé quase caiu até encontrar descanso na presença de Deus, porque Deus prioriza cuidado antes de entendimento. Quantas vezes a gente quer respostas, mas na verdade o que a gente precisa é de presença. Queremos explicações quando o que nos falta é repouso, é descanso na presença dele. Nós queremos lógica quando o coração só aguenta silêncio. E Deus, o santuário, é esse lugar onde não precisamos fingir força, onde não precisamos comparar, onde não precisamos provar nada. A fé quase caiu até encontrar descanso na presença de Deus, porque ali o coração para de lutar. Entrar no santuário não significa fugir da realidade, significa lembrar quem governa a realidade. É ali que Asaf reencontra o eixo, não porque tudo ficou fácil, mas porque tudo agora voltou ao lugar certo. Deus no centro, o tempo nas mãos de Deus, a justiça pertencendo a Deus. Tua é a vingança, Senhor. A fé quase caiu até encontrar descanso na presença de Deus, porque ali o peso deixa de estar sobre os ombros humanos. Esse é o ponto mais alto do salmo, porque é o ponto mais silencioso. Não há gritos, não há celebração exagerada, há descanso, há lucidez, há permanência. A fé quase caiu até encontrar descanso na presença de Deus, e isso foi suficiente para que Asaf continuasse. Eu me lembro que na Idade Média, quando eu utilizava o Orkut, quantos utilizaram na Idade Média? Vocês são jurássicos, hein? Eu acho que o Orkut acabou, muitos aqui não eram nem nascidos. E no Orkut o pessoal mandava um depô, lembra? Mandar um depô, é um depoimento. Você ia lá no perfil da pessoa e escrevia um depoimento para ela. E aí tinha um poema muito famoso, que viralizou na época, nem existia esse termo viralizar, mas esse poema viralizou, chama Pegadas na Areia. Quantos conhecem? Muito famoso, 3 pessoas conhecem, muito famoso. Mas é um poema muito simples e muito bonito. Conta que a vida daquela pessoa, ela podia ser contada através de pegadas na areia. E aquelas pegadas era como se fosse a linha do tempo daquela pessoa. E aquela pessoa, no fim da vida, ela consegue voltar lá no início e observar cada pegada. E uma coisa que ela observava era que durante fases da vida, durante boa parte da fase da vida dela, tinham 4 pegadas na areia. 2 dela e 2 de outra pessoa. E essas pegadas vinham acompanhando essa pessoa, até que ela chega no momento de maior dificuldade da vida dela, de maior sofrimento, no momento que ela mais precisava de apoio. Ela chega para Deus e ela entende que essa outra pegada era Deus caminhando com ela. E aí ela chega para Deus e fala: olha, no momento de maior dificuldade da minha vida, você me abandonou. Só tem 2 pegadas aqui. Eu caminhei sozinho, quando eu mais precisava de um ombro amigo. Eu não tinha você aqui comigo no momento que eu mais precisei, no meu momento de maior aflição, de maior angústia. Eu tive que caminhar sozinho. E Deus chega para ele e fala assim: é que nesse momento aí, eu te carreguei no colo. A pegada é minha. Você não caminhou.
no momento mais difícil da sua vida, eu carreguei você no colo. Às vezes a gente acha que está sozinho, mas nesses momentos difíceis, Deus carrega a gente no colo. Você consegue se lembrar de quando Deus te carregou no colo? Eu me lembro. Está vindo a sua memória agora, não está? As pegadas na areia, não é você caminhando sozinho, é Deus carregando você no colo. Que o Salmo 73 seja para você hoje a palavra de Deus te abraçando, te carregando no colo, aquietando a sua alma, trazendo descanso e refrigério para a sua vida. Talvez hoje alguém não precise de uma resposta nova, mas de um reencontro. Não precise entender tudo, mas de entrar de novo na presença de Deus e crer que Ele te carrega no colo no momento que você mais precisa. Porque a fé, quando a fé quase cai, o que nos mantém de pé não é a clareza total, é descanso santo, é descanso nos braços do Senhor, é ficar abraçado com Ele, encostar assim a cabeça no peito dele, em silêncio, sem falar nada. Senhor, me abraça, me carrega no colo. A fé quase caiu, mas Deus segurou pela mão. Salmo 73, 23 ao 26. Contudo sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho eu nos céus, senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Depois de entrar no santuário, reencontrar descanso na presença de Deus, Asaf não sai de lá triunfante, ele sai consciente. O salmo não termina com promessas de prosperidade, nem com explicações completas sobre a injustiça do mundo. Termina com algo muito profundo: segurança relacional. A fé quase caiu, mas Deus segurou pela mão. Asaf faz uma das declarações mais bonitas de todo o texto: todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Ele não diz que nunca se afastou, ele não faz essa afirmação. Ele diz que mesmo quase caindo, Deus não se afastou. Essa é uma confissão importante de Asaf nesse salmo. A fé quase caiu, mas Deus segurou pela mão. É uma imagem poderosa, porque revela algo essencial sobre a caminhada cristã. Não somos nós que sustentamos Deus com a nossa fé, é Deus que sustenta quando a nossa fé enfraquece. Asaf, ele percebe que não foi sua força, sua maturidade, seu conhecimento de Deus, seu conhecimento da palavra, sua liderança espiritual que o manteve de pé, foi a mão de Deus. A fé quase caiu, mas Deus segurou pela mão. Aqui o salmo muda definitivamente de tom, a comparação perde a força, a inveja se dissolve, o coração encontra repouso, não porque ficou tudo claro, mas porque tudo ficou seguro. Asaf não precisava mais vencer a crise, ele precisava apenas permanecer na presença daquele que não o soltou. A fé quase caiu, mas Deus o segurou pela mão. O texto segue dizendo que Deus o guia com seu conselho e depois o receberá na glória. Nota a progressão: primeiro conselho agora, glória depois. Não há promessa de atalhos, há promessa de companhia. Deus não promete poupar Asaf do caminho, Ele promete caminhar com ele até o fim. A fé quase caiu, mas Deus o segurou pela mão. É aqui que o coração cansado encontra descanso verdadeiro, não no sucesso visível, não na justiça imediata, mas na certeza de pertencimento. Asaf entende: eu pertenço ao Senhor, Ele é o meu dono, por isso não faz sentido eu me comparar, por isso não faz sentido eu ficar inquieto com
com a prosperidade dos ímpios, porque eles podem ter de tudo, mas eles não têm o que eu tenho. Na verdade, eu não tenho nada. Eu é que sou propriedade de alguém. Deus é o meu proprietário. Eu pertenço a Ele. Vocês têm tudo, mas eu pertenço a Deus. E isso é tudo para mim. Isso é suficiente para mim. Eu sou filho amado de Deus. Eu pertenço ao meu Senhor. Não tem maior riqueza do que essa. Não existe riqueza maior. Ele declara: a quem tenho eu nos céus além de ti? Não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado. A musiquinha é desesperado de amor. A fé quase caiu, mas Deus segurou pela mão. Essa é uma confissão que só nasce depois do cansaço atravessado, depois que passa o cansaço. Antes da crise, talvez Asaf dissesse isso como uma doutrina, repetindo como uma doutrina que foi ensinada, mas agora ele pode dizer isso como experiência. Ele não está desprezando a vida, ele está reconhecendo que nada substitui a presença de Deus. Quando tudo parece instável, Deus se revela suficiente. A fé quase caiu, mas Deus segurou para a mão. O salmo caminha para um fechamento profundamente pastoral. Asaf admite que a sua carne e o seu coração pode falhar. Ele não romantiza a força humana, ele reconhece limites, mas logo ele emenda: Deus é a fortaleza do meu coração, Ele é a minha herança para sempre. A fé quase caiu, mas Deus segurou Asaf pela mão. Essa é a diferença entre a fé frágil e a fé falsa. A fé falsa depende de resultados, mas a fé frágil depende de Deus, e Deus não rejeita a fé frágil, Ele a sustenta. Quando Asaf quase caiu, Deus não exigiu explicações melhores, Ele não pediu um desempenho melhor, Ele não falou: ei Asaf, melhora aí porque está difícil para poder te segurar. Não, Ele ofereceu presença constante. A fé quase caiu, mas Deus segurou pela mão. Talvez alguém precise ouvir exatamente isso hoje. Você não está de pé porque foi forte o suficiente, você está de pé porque Deus não soltou a sua mão. E mesmo que você não perceba, mesmo que você esteja cansado, mesmo que esteja confuso, a mão de Deus continua ali. A fé caiu, mas Deus segurou pela mão. Às vezes a gente acha que é o nosso fazer que vai fazer as coisas darem certo na nossa vida. Isso é um problemaço teológico. Quantos aqui oram antes de sair de casa? Muitos. Olha, também faço isso. A gente ora. A gente mora numa cidade muito violenta, é ou não é? Perigosa. Antes de sair de casa, Senhor, proteja a minha família. Deus, nos guarda debaixo das suas asas. Senhor, que 10 mil seja atingido de um lado, 1000 do outro, mas que eu não seja atingido porque eu sou seu filho. Senhor, protege os meus filhos. Senhor, guarda a minha família. Deus, protege o meu carro quando eu estiver dirigindo. Deus, me livra de uma bala perdida. Senhor, me livra de um sequestro relâmpago. É muita coisa ruim que a gente tem que pedir para Deus morando no Rio de Janeiro, não é? E aí você pede proteção do Senhor, não é verdade? Aí imagina, você todo dia, religiosamente, você ora, pedindo para que dê tudo certo na sua vida naquele dia. Aí um dia, você acordou atrasado, você caiu na besteira de apertar o soneca no teu celular, acorda desesperado, atrasado, você tinha que estar 7 horas no compromisso, já são 7h10, você levanta, joga uma pasta na boca, enxágua, cospe e sai voado, você não ora. Aí esse dia que você não orou, o que acontece? Pneu fura, tiroteio na linha amarela fechada, você chega atrasado onde deveria, o pneu do ônibus quebra, você tem que ficar esperando o outro ônibus passar lotado, você vai espremido que nem uma sardinha. Aí você chega lá, deu tudo errado, você perdeu o cliente foi embora que você se atrasou, o cliente achou que você era um relaxado e desleixado por ter chegado atrasado e não quis fechar o negócio contigo. Ou então seu patrão, que já estava por aqui com outras situações que aconteceu no dia, descontou tudo em você. O RH te chama, você é demitido, dá tudo errado naquele dia. O que você vai dizer? Qual é o motivo? Hein? Não orou, né? Religiosidade. A gente não ora para que dê tudo certo na nossa vida. A gente não barganha com Deus. Não é uma troca. Deus, estou orando, hein? Me abençoa. Deus,
Estou orando certinho, hein? Pode dar nada errado não, hein, Deus? Religiosidade, gente. A gente não ora para que dê tudo certo na nossa vida. A gente ora porque nós dependemos dele. Oração é dependência. Oração é dizer: Senhor, eu dependo de ti, Senhor, eu não vivo sem ti, Senhor, você é o dono da minha vida, dê tudo certo ou dê tudo errado, eu creio que é para o meu bem, porque todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Então a sua oração tem que ser para que você tenha intimidade com Deus, tempo na presença de Deus. Entra no teu quarto, se ajoelha, fique em silêncio diante de Deus, mas esteja na presença dele. Que a sua oração não seja para que as coisas deem certo, mas para que você dependa a cada dia do Senhor e tenha intimidade com o teu Deus. Quantas vezes eu, domingo, orei falando: Senhor, que dê tudo certo lá na igreja hoje. Senhor, que a pregação seja uma bênção, as pessoas sejam abençoadas. Senhor, que o louvor seja uma bênção e toque no coração das pessoas. Senhor, que não dê nada errado na técnica. Religioso. Está errado orar por essas coisas? Não. Mas a minha oração é para eu ter tempo com Deus, na presença dele, naquele que segura a minha mão, naquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra e que não me abandona enquanto eu estou fazendo discípulos e cumprindo o seu chamado. O salmo ele não termina com uma exaltação à fidelidade humana, mas ele termina com a celebração da fidelidade divina. Isso alivia o coração, isso devolve esperança ao cansado, porque se depender de nós, a fé cai mesmo. Mas se depender de Deus, ela é sustentada. A fé quase caiu, mas Deus segurou pela mão. E quando entendemos isso, não precisamos provar nada, não precisamos mais comparar, não precisamos mais carregar o peso sozinho. Basta permanecer na mão que nunca soltou, porque a fé, ela até quase cai, mas a graça de Deus não falha. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou concluindo, estou caminhando para o final. E o Salmo 73, ele não termina com Asaf entendendo tudo. Isso aqui é o mais legal. Termina com Asaf descansando em alguém. Isso é importante. Deus não resolveu todas as tensões da vida, mas ele resolveu a mais profunda delas: o medo de estar sozinho no caminho. Deus carrega no colo. Ele te carrega no colo quando se sente sozinho. Que inveja você com frio. Eu estou aqui morrendo de calor. A fé quase caiu, mas não caiu, porque a fé não estava solta. A fé estava segura nas mãos de Deus. Esse salmo ele nos ensina que há momentos em que a maior vitória espiritual não é avançar, não é continuar em frente, mas permanecer. Permanecer quando o coração cansa, permanecer quando a comparação confunde, permanecer quando as respostas não vêm. A fé quase cai nesses momentos, não por fraqueza moral, mas por exaustão. E Deus não despreza isso, Ele sustenta. Tá tudo bem, gente? Eu estou vendo uma movimentação aí. Alguém passou mal, alguma coisa? Ah, tá chovendo muito? Entendi. Ah, tá alagado. Gente, hoje é vigília. Se você não tiver um barquinho, a gente fica aqui até meia-noite, 2 horas, 3. Amém ou não amém? Eita, crente. Vocês estão tudo pentecostal mesmo, gente. Gosta de uma vigília. Deus, Ele não despreza. Ele não despreza quando a gente tem dúvida. Talvez hoje você não esteja vivendo num grande pecado, nem numa grande crise pública. Talvez você só esteja vivendo algo mais silencioso e por isso mesmo mais pesado. Você continua crendo, continua obedecendo, continua fazendo o que é certo, mas por dentro a alma está cansada. Se esse for o seu lugar, se esse salmo ele não vem para te corrigir, esse salmo vem para te abraçar, esse salmo vem para te carregar no colo. Esse salmo vem para aquietar a sua alma. Aquieta minha alma, Senhor. Aquieta minha alma, Senhor. Aquieta almas nesse lugar, Senhor. A palavra não diz que a fé de Asaf foi perfeita, diz que ela foi sustentada. Porque se a fé dependesse da nossa força, muitos de nós já teríamos caído. Mas ela depende da fidelidade de Deus, e essa nunca falha. Porque ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel,
pois ele não pode negar-se a si mesmo. Deus não nega a sua natureza. Talvez hoje você precise fazer o mesmo movimento de Asaf, não um movimento de resolver tudo, mas um movimento de entrar de novo na presença, de parar de explicar, de parar de comparar, de simplesmente repousar o coração em Deus. Às vezes a coisa mais espiritual que alguém pode fazer é descansar nos braços do Senhor. Eu tenho 2 convites para fazer essa noite. Hoje a pregação foi bem simples, poética, de descanso para a alma. Hoje não teve cajedada, né? Hoje ninguém tomou soco no pulmão. Hoje foi abraço na alma. E eu tenho dois apelos muito simples, 2 convites muito simples, sem nenhum constrangimento diante de Deus. Vai ser você e Deus. Eu não faço apelo aqui para medir a minha popularidade ou quão bom foi a minha mensagem. O apelo é para você. É você e o Senhor. O primeiro convite é para você que crê, você que ama a Deus, você que tem sido fiel, mas você reconhece que o coração está cansado, sabe? Você não desistiu, mas quase desistiu. Você não caiu, mas escorregou por dentro. Por dentro você deu uma vacilada. Se esse é o seu lugar, esse momento é de descanso. Onde você está, entregue esse cansaço a Deus. Faz isso agora. Faz isso agora, em silêncio. Não precisa explicar nada. Só confia. Deus sabe segurar quem quase cai. Sabe, eu quero convidar você para fechar os seus olhos. Baixe sua cabeça. Se você está nessa situação, precisando de descanso, você e Deus agora. Você e Deus, você vai orar e entregar a Deus a sua angústia. Você vai orar e vai entregar a Deus aquilo que tem te tirado a sua paz, aquilo que tem te causado ansiedade, aquilo que tem tirado a sua paz. Você vai fechar os seus olhos e você vai orar a Deus. Você vai dizer: Deus, aquieta a minha alma. Você vai dizer: Deus, traz descanso para a minha alma. Você vai dizer: Deus, traz refrigério. Você vai rasgar o seu coração e dizer: Deus, eu não aguento mais. Dá tudo errado para os outros, Senhor. Dá tudo certo para os outros e errado para mim. Eu não aguento mais viver isso. Às vezes dá vontade de chutar o balde, Deus, mas eu quero descansar em Ti. Aquieta minha alma. Aquieta minha alma. Deus, aquieta minha alma. Deus, aquieta minha alma.